e entendedor, esclarecido da palavra, você vai ser forte. Ninguém vai poder contra você. Mas se você está buscando outras motivações, né? Outras motivações, a sua fé é pequena. E com isso, você não vai alcançar êxito nas suas lutas. Sempre vai ser subjugado pelo inimigo. Por quê? Porque o inimigo, ele não é bobo. O inimigo, ele não é criança. Ele é um ancião orgulhoso. Ele é orgulhoso. Então, quando ele olha, muitas vezes ele subjuga, assim como Golias subjugou Davi, e esse foi sua queda por causa do orgulho. Então muitas vezes ele está olhando para nós, ele subjuga, mas aí Ial faz ele lembrar das profecias, aí ele treme. Porque faz ele, olha lá Davi, o que foi, volta a acontecer. Não há nada novo. E é nisso aí que ele fica temeroso. Aí a fé dele em ele mesmo se abala, né? Então, amados irmãos, é uma necessidade de esforçar em ouvir as ministrações. Por quê? Porque se cumpre o Salmo 1. Aquele que medita dia e noite será como árvore plantada junto a ribeiros de águas e águas cristalinas, e dá o seu fruto na estação própria. Chegamos na palavra, na estação própria. Estação própria. Vamos abrir então. Acho que já está todo mundo aqui. Vamos invocar primeiro, em nome de Deus. Nós vamos invocar em pé. Nós estamos aqui, papai. Fala conosco. Sim, nos esclarece. Sim, papai. Em nome de Deus. A nossa alegria é a tua presença. É verdade, papai. Essa é a nossa alegria maior. É verdade, papai. Por isso, papai, fala conosco. Abençoa os irmãos, que eles saiam daqui esclarecidos, amadurecidos a cada dia, papai. Sim, papai. E fortalecidos pela tua palavra. Somos gratos a ti por tudo. Gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Vamos abrir Salmo 1. Página 864.
pegar aqui. Muitas vezes o escriba, ele quer dar um toque pessoal dele, só que ele está dando um toque errado. Por quê? Porque quando ele muda a palavra, porque já tem a Bíblia lá que fala com essa aqui, então eu vou falar diferente. Então eu vou mudar a palavra aqui para ficar marca registrada da tradução tal. Só que aí, como eles fazem isso, eles corrompem a escritura. Na Bíblia Jerusalém e também na Bíblia King James está errado. Nós vamos pegar aqui Salmo. Vou pegar aqui qual a tradução. Nós vamos pegar aqui Salmo 1. E vamos ver a Bíblia que está com a tradução correta. Estou aqui também. Estou só achando. Aqui, ó. A Bíblia que está correta aqui, eu achei a primeira aqui, ó. Que é a Bíblia Almeida revisada imprensa bíblica. Imprensa bíblica. Ela fala aqui, ó, só por causa de um detalhe, só uma palavra, que fala assim, ó. Salmo 1, versículo 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa tradução é clássica. Antes tem o seu prazer, aqui eu falei, na lei, a gente mudou para na palavra, porque a palavra é mais ampla do que a lei, tá? Antes tem seu prazer na palavra de Iau, na palavra do mestre, e na sua palavra medita dia e noite. Por quê? Porque a gente já viu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Iau, é disso que viverá o homem. Então, não é lei, é palavra. Entenderam? Nós já fizemos esse estudo. Antes o seu prazer está na palavra do mestre, e na palavra medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de águas cristalinas. Não adianta ser água. Nós pegar aqui o rio Arruda ali, é água, mas é água contaminada, vai contaminar a árvore. Então aqui é junto de correntes de águas cristalinas. Nós já vimos lá Eliseu, né? E Alcha. Até a Páscoa nós vamos estar permitindo isso. Depois da Páscoa nós vamos entrar naquele período de santificação total. Aí nós não vamos usar mais essas palavras. Então, a palavra que nós já vimos, que Yahshua, Eliseu, né? Ele purificou uma fonte de água que estava contaminada. Ele lançou o sal num prato novo. Deixa clara que a palavra fala, ó, por causa dessas águas, a terra era o quê? Infértil, infrutífera. Então não adianta só estar plantada
junto à fonte contaminada. Não, tem que estar junto à fonte pura, cristalina, para que seja frutífero. Então aqui fala, pois será como árvore plantada junto a correntes de águas cristalinas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Aqui, ó, estação, tá vendo? Estação. Essa é a tradução. Estação própria. Dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui está falando, aquele que medita dia e noite. Fala comigo, medita dia e noite. Medita no quê? É na palavra de Yahweh. Medita dia e noite. Está falando aqui, é aquele que medita no Netflix? Não. É aquele que medita nas séries? Não. Medita no YouTube? Não. Medita onde? Na palavra. Então esse que medita na palavra de Yahweh de noite, ele tem uma promessa de Yahweh. E é por isso que eu falo com os irmãos, larga de ser preguiçoso. Larga de ser preguiçoso. Ah, não, eu preciso de uma coisa para relaxar. E a palavra não relaxa. Relaxa. Ela relaxa. Entendeu? Ela relaxa. Por quê? Porque ela te dá, como nós vimos aqui, ó, ela é água cristalina para as suas raízes. E a palavra no Salmo 23, como é que fala? Refrigera minha alma. Ele guia-me às águas cristalinas e refrigera a minha alma. O que é refrigerar? Quando você tem uma geladeira na sua casa, ele é chamado de refrigerador. Refrigerador mantém o quê? Tudo fresquinho, né? Conserva. Mantém fresquinho. Você vai tomar uma água quente, você vai tomar uma água gelada, é muito diferente. Você toma água assim, você fala, nossa, eu tô refrigerado, né? Então, quando nós estamos vendo essa palavra, por que é o Salmo 1? Porque esse Salmo 1, ele está apontando para os vencedores. Está dando uma dica para você. Você quer ser um vencedor? Então segue esta orientação. A partir de agora, você quer vencer? Quer vencer todas as suas batalhas? Pergunto para você, você quer vencer todas as suas batalhas? Sim! Você vai fazer isso porque ele diz, ó, feliz o homem, ou bem-aventurado o homem. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E tá cheio de gente aí, ó, ouvindo conselho de quê? De ímpio. Os ímpios estão dentro das denominações, revestidos ali como se fossem ministros da justiça. Mas são ímpios. Mas se fazem ministros da justiça. Mas se fosse ministro da justiça, primeira coisa, ia cortar esse nome falso. Porque não é só mudar o nome, vocês têm que entender sempre isso. Quando a pessoa está com o nome de Jesus Emanuel, tem que entender que não é só mudar o nome para Yahshua. Quando nós vemos os evangelhos anátemas, está apontando para o anti-Machia. Mas por que você diz isso? É por causa da genealogia. A genealogia de Mateus é diferente da de Lucas. A genealogia de Mateus, o anti-Machia vem da descendência de Salomão. A genealogia de Lucas, o Machia, vem da genealogia de quem, irmão João Gabriel? De Natã. Exatamente, de Natã.
Então, quando nós estamos vendo, aí a gente fala, aí vem um pessoal da denominação fala, não, sabe por que está diferente? Por que eles falam nas denominações, irmão Murilo? Irmão Zé Luiz. Eu perguntei um dia ao pastor, ele falou que era falta de certeza. O evangelho confrontava um e o outro, né? Os três. Uhum. Falou que era falta de certeza. A falta de... É falta de certeza do pastor. E responder. Por quê? Irmão, pode falar. Hã? Fala que é mistério. Isso aí é falta de certeza. Mas quem é um pouco mais estudado, pode falar, irmão. Deixa eu ver, irmão Tiago. Papai, um tempo atrás eu estava conversando com um desastre de comunicação. E eles falaram assim que. Um tempo atrás, espero que seja muito tempo atrás. Às vezes é diferente porque eles são. Na época em que vocês pegaram um iniciado assim, né? Era pessoa diferente, tempo diferente, aí cada um falava alguma coisa. Não é isso não. Irmão Marco Beethoven. Eles são sinóticos. O que é isso? Sinótico é porque eles são parecidos. Um descreveu a mesma coisa que o outro, mas em tempos distintos, então eles não conseguem compreender. Um falou numa linguagem, outro falou em outra, mas são parecidos. Quando você pega um pastor mais estudado, entendeu? Porque tudo isso aí que falou, tudo pastor pé de chinelo. Tudo pastor pé de chinelo. Quando tem um pouquinho mais de conhecimento, vai falar o seguinte, que a genealogia de Mateus é de Maria e a de Lucas, a genealogia de Mateus é de José e a genealogia de Lucas é de Maria. Aquele que fez teologia vai falar isso. Agora eu desmonto o pé dele na hora. Por quê? Nunca se contou genealogia de mulher. Então você pega a genealogia de Lucas, não tem nenhuma mulher citada. Todos são homens. Você desmonta na hora o teólogo nisso. A genealogia de Lucas não tem como ser de Maria, porque só tem homem citado. Genealogia nunca foi feita por mulher, contando descendência de mulher. Sempre foi a descendência de homem, que estavam na condição de primogênitos. Aí você já desmontou, tá? Já desmontou aqueles que estudaram teologia, ok? Não sabe não. Então, igual eu falo com você, é igual o quê? Igual a maritaca da irmã Patrícia. Aprendeu daquele jeito e fala, mas nunca questionou. O que quer dizer? É igual a maritaca da irmã Patrícia. Cadê a irmã Patrícia? Hã? Hã? Tá. Os irmãos, igual eu falo, vai na hora do remédio, da cura, vai buscar em outro canto. UPA vai dar dipirona, liberar lá para casa. Tchau, vai embora e segunda-feira você procura um posto, porque no posto que tem médico de verdade. É assim que eles falam. Lógico que não fala isso não, né? Mas é assim. Segunda você vai no posto, que lá que vocês vão resolver o seu problema. Vai no UPA, espera lá, toma aqui um remedinho e volta para casa. Tchau. Então, toda vez, eu não dormi bem essa noite, eu tô passando mal, acordei mal, não sei o que, bababá, bobobô. Então é a hora de você mostrar que é um soldado valente ou não. Se é um soldado de fé ou não. Essa é a prova. A prova. Prova é, chega lá, ô doutor, você pode me dar
um atestado, foi lá pro posto. Eu tô com uma dor de cabeça, não sei o quê. Pode me dar um atestado? Fala, mas dor de cabeça para te dar atestado? É porque eu tá com dor de cabeça, aí eu faltei na prova. Então vai ter que repetir a prova, mas para repetir a prova você tem que fazer um atestado para mim, que eu não fui hoje. Na realidade procurou o posto de saúde, porque não preparou para a prova e quer um tempo maior para preparar. Vocês estão entendendo? Sim. E aqui é uma prova. Aqui é uma prova. Sabe por quê? Porque eu falo, essas pessoas não estão meditando na palavra dia e noite. Mas você está julgando. Eu posso julgar. E eu falo com certeza, não está. Porque aquele que está sendo fortalecido na fé. E na fé é que ele anda no deserto. Por quê? Porque andando no deserto, ele tem fé que o maná vai descer todas as manhãs. Tem maná, mas não tem água. Não, vai brotar água da rocha. Não vai morrer de sede, não. É o viver pela fé. Eu me lembro, na época de denominação, que muitos missionários que iam para a África, as crianças chegavam à noite e ficavam muito ouriçadas, não queriam dormir. Sabe o que eles faziam para as crianças dormir? Eu já contei isso aqui. O que é que eles faziam, irmão Rodrigo? Não, dava chalé. Dava um pãozinho. Toma um pãozinho, você vai dormir com um pãozinho, sabendo que de manhã cedo você tem um pão para comer. Então eles acalmavam, porque eu já tenho um pãozinho para amanhã cedo, então eles dormiam em paz. Ei, irmão, antialérgico. Então, eu estava ficando feliz já. Eu falei, um irmão lembrou. Dava o pãozinho. Essa é a fé carnal. Essa de dar o pãozinho para a criança dormir bem, é a fé o quê? É a fé no que se vê. É a fé no que se vê. Agora, a nossa fé é a fé celestial e espiritual. É a fé naquilo que se espera, mas não se vê. Está entendendo? Vê a diferença das coisas? Então, irmãos, eu tenho que ainda exortar muitos irmãos nessas atitudes, porque são essas atitudes de desagrado tremendamente Yahweh. Por quê? Porque deixa de ter a confiança em Yahweh para ter a confiança no homem. Vamos lá. Nós lemos aqui o Salmo 1. Eu quero, como você viu, falando sobre dar o fruto na estação. Dá o fruto na estação certa. Cadê a irmã Alaide? Irmã Alaide, eu vou puxar sua orelhinha. Porque eu falei com ela que eu ia fazer uma pergunta para ela. Então eu vou fazer a pergunta para o irmão Robson de Londrina. Qual estação celestial? Presta atenção, não desvia atenção não. Qual estação celestial que nós estamos, irmão Robson de Londrina? Você falou igual o Artuzinho. Errou.
Irmão Andrezinho. Inverno. Errou. Irmão Davizinho. Verão, acertou. Já estava ficando fácil, né? Irmão André, você tem que prestar mais atenção. Nós falamos isso lá na reunião de quarta-feira. O irmão Marco pegou e reforçou. Quando você falou com o irmão Laíde, eu estava falando verão, eu até anotei aqui, ó. É. Aí quando o irmão falou, sumiu. Então vamos lá. Irmão Davizinho, já que você falou verão, me mostra aonde você tirou essa conclusão. Fala o quê? Isso. Vamos abrir lá? Isso, vamos abrir lá. Lucas 21, 29. Lucas 21, 29. Página 1826. Ó, primeira coisa, o Salmo primeiro, ele fala desses que estão bebendo a água da fonte cristalina. Aí, ele está falando, olha, esses que estão bebendo da fonte da água cristalina, tudo que eles fizerem vai ser bem sucedido. Tudo que eles fizerem vai ser bem sucedido. Mas é só beber da água? Não, é meditar de dia e de noite. Não perder tempo. Por que gastais o vosso tempo com aquilo que não é pão? Faz um link com o quê? Aquele que tem sede, porque é Yaucha 55. Aquele que tem sede, vinde a água. E ele chama atenção, fala, por que você está gastando o seu dinheiro? E a gente já falou dinheiro como tempo, com aquilo que não é pão. Por quê? Porque o tempo nosso é escasso. O tempo nosso é escasso. Por que você está gastando ainda parte desse tempo seu com aquilo que não vai satisfazer você? Porque uma coisa é antes de você conhecer Ial. Uma coisa é depois de você conhecê-lo. Porque Ial, ele não leva em conta o tempo da ignorância. É o tempo que você não conhecia ele. Agora que você conheceu, prossigamos em conhecê-lo. Você conheceu, agora você tem que prosseguir em conhecer ele mais. E quem é que pode ensinar aquilo que é profundo, escondido, interior de Ial? Irmão Marco Beethoven. Fala alto. O espírito de Ial. O espírito de Ial. Quem é que sonda a profundeza de Ial, senão o seu espírito que nele está? E é isso, quando você recebe, é compartilhado com você o espírito, brota dentro de você um desejo insaciável de conhecer mais e mais a Ial. Se é que o espírito de Ial habita em vós. Por isso, Shaul Paulo fala que a todos aqueles descendentes de Adão que receberam o Espírito, eles clamam, Abba, Pai. Eles querem conhecer na intimidade seu Pai. Então vamos lá. Lucas 1826. Lucas 21, 29. A parábola da figueira. A parábola da figueira. Eu tô com a Bíblia King James e tô com a Bíblia Yal Shalom. Irmã Liriamar, o que significa, qual que é a tradução, não? Qual que é o nome
no hebraico, Tiago? Yaakov não, Yalkov. Iá, você sabe que é a abreviação de Yal. Yalkov. Mas não podemos abreviar o nome de Yal. Abreviar o nome de Yal é igual você falar assim. Vamos ver um exemplo aqui, só para vocês entenderem, tá? Quando eu pego... vamos pegar o nome aqui. Um nome amaldiçoado. Francisco. Aí chama o Chico. Então quando você abrevia o nome de Yal, é como se você estivesse fazendo algo semelhante. Tá entendendo? O nome é Yal. Você fala Iá. É igual você pegar o nome amaldiçoado de Francisco e chamar Chico. Por que é o nome amaldiçoado, irmão Ricardo? Por que Francisco é o nome amaldiçoado? Ele aponta. Tá? Nós tivemos aqui, ó, um médium em Minas Gerais. O nome dele era Francisco Xavier. E quem que era o espírito guia dele? Emanuel. Então ele já estava apontando. Ele é um profeta do Emanuel. Ele é um profeta. Então ele apontava, falou, olha, vai encarnar na França. Vai encarnar? Quem? O Emanuel. Entendeu? Vai encarnar na França. Quem? O Emanuel. Então vamos lá. E agora tem o Papa, que é outro profeta. E ele escolheu o nome dele de Francisco. Por quê? Ele fala, encarnou na França. Aquele que estava predito encarnou na França. Quem? O Emanuel. O anti-Machia. Então vamos lá. Onde nós paramos? Lucas 21, 29. 1826. Diz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, no versículo 26. Versículo 26. Os homens desfalecerão de medo. Desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaça o mundo habitado. Pois os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Que poderes do céu são estes, irmão Tiago? Hã? Dá nome, ó. Satanás e os seus querubins vão ser abalados do céu. Ok? Ok? Levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do seu povo. Aí será um tempo de angústia. Daniel 12, 1. Fazendo link com Apocalipse 12. Ali houve batalha no céu. Micael, seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. Mas o dragão e seus anjos não prevaleceram e foram lançados por terra. Então, tá falando aqui, ó. Tá falando linguagem de? Linguagem de? Sábios. Linguagem de sábios. Tá falando que vai cair meteoro. Entendeu? Nibiru. Meteoro vai deslocar a terra do eixo. Nada disso, irmãos. Está falando de coisas celestiais. Vamos lá.
versículo 26, Lucas 21, 26. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Do que? Ameaçará. Do que? Ameaçará. Do que? Ameaçará. Agora abre lá Apocalipse 12. 2154. Apocalipse 12, versículo 13. Apocalipse 12, versículo 13. Não, vamos pegar o 12, pode ser o 12, olha. Ó, logo que Satanás for lançado por terra com seus querubins demônios, fala assim: por isso alegrai-vos, ó céu, e vós o que habitais. Os que habitais o céu, irmão Ed Clay, é a tribo de Benjamim. Nós ficamos sem habitar lá 2000 anos. Aí ele fala: e alegrai os que habitais. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta ao ver que for expulso para a terra, o dragão começa a fazer aquela bagunça. Agora volta lá para Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21, 26. Os homens. Por que eu pulei o 25, irmã Adriana? Porque o sinal já aconteceu no nascimento do filho varão Você está com a Bíblia ao Shalom? No versículo 25 tem o quê? Um travessão. Minha irmã, tem um travessão. Você não pode riscar a Bíblia no tudo. Eu não risco, sabe por que eu não risco? Tem gente que risca ela toda. Porque risca sinais, informações. Aqui tem o quê? Um travessão. E quando é que tem um travessão? É um acréscimo do teólogo. Quando tem um acréscimo do teólogo, se coloca um travessão no versículo. Isso aqui não é uma palavra encontrada no original. Não sendo encontrada essa palavra no original, nós desprezamos. Então, quando tiver um travessão na Bíblia Al Shalom no início, nós desprezamos o versículo. Entenderam? Sim. Estão ouvindo aí atrás? Sim. Irmã Débora, você está ouvindo, minha irmã? Então vamos lá. Versículo 26. Os homens desfalecerão de medo. Medo de quem? Do dragão. Na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Ameaçará, porque ele é a morte. E a morte está vindo cheio de ira para a terra. Pois os poderes dos céus, que poderes dos céus? Os principados, as potestades, os dominadores da maldade nos lugares celestiais vão ser derribados de lá e vão cair na terra. Os homens desfalecerão de medo na expectativa que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o filho do homem. É o filho varão. Então verão o filho do homem. O filho do homem. E é nessa expectativa dessas coisas acontecer que vem o quê? O filho do homem. É o nascimento do filho varão. De Apocalipse 12. E verão o filho do homem vindo, numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça,
pois está próxima a vossa libertação. No ano jubilar, proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Aí papai, em seguida ele fala, em seguida contou-lhe uma parábola. Vede a figueira, vede a figueira e as árvores todas. E as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Vamos interpretar essa passagem. No versículo 29. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Mas já chegou o verão? Não. Presta atenção. Primeira coisa, nós temos que entender quem que é a figueira. Eu já expliquei. Quem que representa a figueira? Irmão Ricardo. Israel. Nós já vimos até do rei Ezequiel que ele teve um câncer. Mandou o quê? Amassar o fruto da figueira. Amassou o fruto da figueira e colocou na ferida. E ela sarou. Então, quando fala o fruto da figueira, está falando de quem, irmã Flávia? Fruto da figueira. Eu sei que a figueira é iscaúlitas. E o fruto da figueira? Lembra do fruto? Lembra do fruto? Do fruto, Micael. Vamos falar assim, Yalcha, Micael. Então quer dizer que a figueira é Yalcha. Você vê, a figueira a figueira é os israelitas. Deles que viria o fruto da figueira. Ele é israelita. Tem que lembrar que foi lá que foi o sacrifício. Foi lá que foi o sacrifício. E a gente fala Yalcha, Micael, porque o Espírito estava junto do que? Da alma, que é Ial visível. Então, foi morto para trazer cura. Então, o fruto, ele tem poder de curar. O fruto da figueira curou o rei. Curou o rei Ezequiel. Então, eu poderia citar aqui muitas passagens para provar isso, mas nós não temos tempo, já fizemos esse estudo no passado. Então, a figueira aqui está falando, tem uma vinha e no meio num pedaço da vinha tem uma figueira que não produz. O viticultor, também chamado de vinhateiro, ele que cuida da vinha, a vinha é a representação da igreja em toda a terra. Ele também cuidava da figueira. Entenderam? Porque a figueira é o seu povo. Até aí tá tudo bem? Volta lá em Lucas 21, 29. Em seguida, contou-lhe uma parábola. Vede a figueira. Quem? A nação de Israel. E todas as árvores, quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está
Mas já é o verão? Não, o verão está próximo. Aí nós vamos entender que quem que ali foi representado pela figueira? Israel, a nação, o país. Então quando ele está falando de árvores, observar que todas as árvores estão brotando, por quê? Porque houve uma grande guerra que praticamente destruiu grandes nações. E é chegado o tempo das nações, dos países, voltar a brotar, voltar a crescer, voltar. Quando se está falando de árvores, está falando de países. Por quê? Porque a figueira foi comparada a um país. E as outras árvores, os outros países. Foi o quê? Foi a instituição da ONU, o agrupamento de países, que voltou a crescer. Porque com a guerra, os países ficaram em frangalhos. Foram parcialmente destruídos. Aí nós vemos exemplo, nós olhamos para o Líbano. Qual que é a árvore representada pelo Líbano, irmã Rejane? Pensa, minha irmã, antes de falar que não sabe, pensa. Hã? Minha irmã, você sabe. Cedro do Líbano. Os Estados Unidos, quem morava lá, o irmão Elton, né? Mas vamos falar aqui com um irmão que gosta dos Estados Unidos. Irmão Márcio. Uma representação de uma árvore lá que poderia representar os Estados Unidos. Não tem não. Tem uma que só tem lá. Fica no estado da Califórnia. São as sequoias. As sequoias são as árvores mais velhas do mundo. Elas têm na média lá de 5.000 anos. São as maiores árvores do mundo. Só tem nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, são as sequoias. E elas são tão grandes que parte faz túnel no meio delas e os carros passam debaixo. São as sequoias. Depois você joga aí. Agora do Brasil! Qual que é? Irmão da vizinha. Pau de ferro. Pau Barzilai. Pau Brasil. Viu? Pau de ferro. Pau Barzilai. Pau Brasil. Elas são representadas por árvores. Qual que é a de Israel? Figueira. Então vamos voltar aqui. Viu, irmão Márcio? As sequoias. Elas são as árvores mais antigas do mundo. Elas têm lá as suas idades de 4.500, 5.000 anos. Uma árvore viva. São as sequoias. Sequoia com S, tá? Sequoia com S. Depois você vai pesquisar. Então vamos lá. Olha só. Do Líbano. Cedro. Cedro do Líbano. Papai, você conhece essa madeira, pau Brasil? Se eu conheço? Eu tenho um terreno, eu plantei lá várias. Elas têm uma coisa interessante. Sabe o que elas têm? Espinho. Ela tem espinho. Sabia? Ela tem espinho. Do lado de fora, para se proteger. Eu achei que era a aroeira, porque a aroeira é muito dura. Não. A aroeira, a gente faz, sabe o que com a aroeira? A gente faz cercamento. A gente usa cercamento, mas isso tem que ser aroeira verdadeira.
você tem a aroeira falsa. A aroeira falsa, você passa debaixo dela, é criança pequena, sai dela uma seiva e a criança fica toda empolada. Essa é a aroeira falsa. Ela irrita a pele, sabe? De árvore eu gosto, sempre gostei. Às vezes, quando deixar dentro d'água, ela nunca sai. Ela é uma madeira muito resistente, só que o pau-brasil é diferente. O pau-brasil, você tira do pau-brasil, tá vendo essa blusa sua? Ela poderia ser tingida com pau-brasil e ia ficar dessa cor. Entendeu? Não. Calma. Eucalipto, ela é uma representação de onde, minha irmã? Já que você falou. Tá vendo? Não devia ter falado, porque senão eu não ia ser arguída. Eucalipto é a madeira representação de onde, irmão Márcio? Ela é nativa, de onde? Não, é da China. Tem até um bicho que gosta de comer. Aonde? O koala gosta. Ele come a folha e come o broto do bambu. Então, se eu não me engano, ela é chinesa, de originária chinesa. E os irmãos vão fazer essa pesquisa para mim, tá? É uma representação dos países, as árvores, ok? Porque como houve uma guerra, os países estavam em frangalhos. E aí começa a brotar de novo. E quando elas começam a brotar, 1948, com a instituição da nação de Israel, nas Nações Unidas. Ali está o agrupamento dos países, o agrupamento de árvores. Quando você vê a figueira e as outras árvores brotando, sabei que está próximo o verão. Entenderam, irmãos? Sim. Só um detalhe. Quando você estava plantando o pau-brasil, o que lá em casa virou? Lá em casa viveu um viveiro, né? Eu deixava tudo. É porque você comprava semente. Eu comprava semente e fazia germinar, né? E cuidava deles para plantar lá no terreno, né? Vamos lá, volta lá. Lucas 21. Pode falar. O irmão de Cleito falou que vem da Austrália. O eucalipto. O eucalipto? Você pesquisou? A Austrália é um continente novo. Vamos ver. E outras regiões da Oceania. Então é de lá a origem, né? A origem é de lá. Então o bambu que é da China. Então o bambu que é da China, tá? Então é o bambu que é da China. E o eucalipto é da Austrália. Viu que tudo tem uma representação? Viu que todas as árvores estão representadas como os países? O Canadá, né? Tem o símbolo de uma folha de uma árvore ali. Tem aquela árvore. Inclusive aquela árvore típica, muito típica ali, que é um símbolo, né, do Canadá, com uma folha de uma árvore que é deles. Por isso eu estou fazendo um pouco mais tempo aqui para vocês entenderem a interpretação dessa passagem. Em seguida contou-lhe uma parábola: vê a figueira e as árvores todas, quando brotam. Não é só a figueira brotando, todas. Por quê? Porque elas foram parcialmente destruídas na guerra. Quando brota, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Ou seja, brotaram através da ONU. Foi através da ONU que veio o decreto para Israel se tornar um país. E elas estavam todas reunidas e começavam novamente a brotar, a lançar seus ramos. Ok? Até aí? Ok. Versículo 31. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem,
saber que o reino de Yahweh está próximo. O reino de Yahweh está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Então não tem essa história de não aconteceu porque a palavra está errada. A palavra não está errada. Quem errou foi o intérprete que não soube interpretar, porque não foi chamado para isso. Entenderam? Então, irmã Alaide, qual estação que nós estamos? O verão. Mas quando começou o verão, minha irmã? Não, senhora. Aqui está falando, ó, quando você vê as árvores brotando, sabei que o verão está próximo. Hã? Ó, começou. Tá falando assim, ó, quando a figueira e as árvores brotarem, sabei que o verão está próximo, mas não é ainda verão. E eu vou te provar quando começou o verão, na palavra. Eu vou te provar quando começou o verão na palavra. Nós vamos lá em Provérbios. Provérbios 6:6. Vamos lá. 6:6. Vamos lá, Provérbios 6:6. Presta atenção. Provérbios 6:6. Página 1029. Eu peço aos irmãos total atenção. Provérbios 6:6. 1029. 6:6. Provérbios 6:6. Diz assim: anda, preguiçoso, olha a formiga. Anda, preguiçoso, olha a formiga. Aqui a formiga está no singular. Olha a formiga. Irmã Alaide, olha a formiga. No singular, olha a formiga. Observa seu proceder. Por isso que faz o link. Irmão Helder já pulou ali na cadeira. Observa-o. Observa e converte. Falando com o mensageiro de Sardes. Observa-o e converte. Aqui ele fala: observa o seu proceder. Observa o seu proceder. Observa o seu proceder. E torna-te sábio. Está falando em outras palavras, você é tolo. Por isso fala, observa e converte, e torna-te sábio. Essa formiga, ela não tem chefe, nem guia, nem dirigente. Por que ela não tem chefe, nem guia, nem dirigente, irmã Alaide? Hã? Porque essa é a resposta? Isso. Porque não tem ninguém acima dela para dar ordem para ela. Tá entendendo? Quando você fala, mas e Yahweh? Yahweh entregou na mão dela. E fala, faz do teu jeito. Faz da tua maneira. É o link do quê? Aquele que desce na nuvem e outorga
outorga ao ancião todo o poder, a honra e o reino. Outorga ao ancião e fala, faz do seu jeito. Está entendendo? Foi outorgado. E foi outorgado na confiança, sabendo que vai fazer bem. Vamos lá. Anda preguiçoso, olha a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio, sem ter chefe, nem guia, nem dirigente. No verão, acumula o grão. Ó, no verão, acumula o grão. E reúne provisões durante a colheita. Faz o link com o que? O feixe de José. O feixe de José. O que é o feixe? É o agrupamento de uma colheita. A colheita de José se pôs de pé, enquanto a colheita dos seus irmãos se prostravam diante do feixe de José do Egito. Entenderam? Olha aqui, tá juntando o grão e tá juntando no celeiro. Tá juntando no verão. Na estação no verão. Papai tá falando assim, ó, quando brotar a figueira e as outras árvores, saber que está próximo o verão. Mas tem que ter um marco. Tem que ter um marco para eu saber a hora que o verão começou. Agora, irmão Shaul vai pular da cadeira. Porque nós achamos, irmão, o link do pouca força. Nós achamos o link exato do pouca força. Vamos lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Por isso tem que esperar papai. Não ser ansioso, esperar papai. Ó, Apocalipse 3, ao anjo da igreja em Filadélfia. Ele fala assim, versículo 8. Olha a sabedoria da Escritura. Olha a sabedoria da Escritura. Conheço tua conduta. Está falando ao anjo. Está falando ao mensageiro. No singular. No singular. Conheço tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Pois tem pouca força. Grifa aí. Pois tem pouca força. 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 Gratidão, papai. Pois tem pouca força. Agora vamos abrir a palavra em Provérbios 30, versículo 25. Provérbios 30, versículo 25. Página 1067. 1068. 30, versículo 1067. Olha aí. Provérbios 30, 25. Provérbios 30, 25. Provérbios 30, 25. Agora eu vou pegar na King James. Por quê? Porque aqui não está na mesma palavra. Aqui fala assim, povo fraco. Mas na King James, olha aqui, quem tem a King James no celular? Vai abrir na King James. Provérbios 30, 25. 30, versículo 25. Quem tem uma canetinha aí para me emprestar?
Não, caneta marcador de texto. Quem tem a King James? 30:25. As formigas, criaturas de pouca força. Criaturas de pouca força. Entretanto, consegue armazenar todo o alimento de que necessita no verão. No verão. Agora, eu estou entendendo. Quando está falando do mensageiro de Filadélfia, ele é a formiga. E quando ele nascer, o nascimento do filho varão, começou o verão. Agora, ele está fazendo uma conexão aos vencedores agora. Por quê? Provérbios 6:6 fala da formiga. E agora fala de formigas. É a lua e o seu exército. Hoje eu mandei no grupo de estudos, quem viu? Eu mandei uma mensagem aqui no grupo de estudos. É tanta mensagem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Apocalipse. Será que eu não mandei? Não mandei. Quando eu estou fazendo as coisas, é tanta coisa na minha cabeça. E muitas vezes eu acho que eu fiz uma coisa e eu acabei não fazendo. Eu peguei a respeito das formigas. As formigas, elas têm uma característica. Aqui fala a respeito das formigas. Vamos ler aqui. Provérbio 30. Olha aqui. 30:25. Presta atenção, por favor. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessita no verão. Aqui está falando que as formigas não têm líder. Não está falando isso. Mas está falando de uma formiga. Ela não tem líder. Uma formiga. E se você... Eu vou mandar hoje para os irmãos que tem uma formiga que é a rainha. E é básico. A formiga, rainha, ela produz o seu exército de formigas. É o link do quê? É o link da semente. Uma semente produzindo 100. Então eu vou mandar para vocês hoje à tarde. Porque quando fala de uma formiga, fala que ela não tem líder. Mas quando fala das formigas, que tem pouca força, não fala que ela não tem líder. Porque ela tem. Pode falar, minha irmã. Papai, há muito tempo, lá atrás, né? Quando nós começamos os estudos, você falou assim uma vez, e alguns exércitos, eu acho que alguém vai se lembrar. Tem um exército das formigas. Falei? Falou. Aí eu fiquei pensando. Então, o exército das formigas, e isso ficou na minha cabeça. Ficou. O exército das formigas. E outros exércitos e algum exército das formigas. Exatamente. Olha aqui. Quando fala, olha aqui. Tá falando, olha, 2 momentos. Quando fala formiga num singular, que fala, observa-o. Está falando a formiga num singular, ou seja, é a líder das formigas. Quando fala das formigas no agrupamento, não fala que não tem líder.
fala que eles ajuntam no verão. Viu a sabedoria da Escritura? Nossa, muito incrível. Quando fala lá, tem pouca força, está referindo, vocês são o exército das formigas. E esse que é o mensageiro da era, é a formiga que vocês devem observar. Quando ele nasce, é o nascimento, é o início do seu ministério. É o nascimento do filho, começou o verão. E quando é que nasceu? Ó, quando é que foi o nascimento, o brotar da figueira e de todas as árvores? 1948. 1948 estava próximo. Estava próximo o verão. Estava próximo 2020. 1948 está próximo, mas não é o verão. Está próximo o verão. E eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. E a geração começou a contar a partir de quanto, irmão Moacir? Hã? Começou, presta atenção, tá boiando. Quando fala assim, ó, quando vê a figueira e todas as árvores brotar, sabei que está próximo o verão. E eu vos digo que não passará esta geração até que tudo se cumpra. Quando começou a contar a geração? Quando a figueira e as outras árvores brotaram. 1948. Mas o verão só começou quando? Nascimento do filho varão, que ali é referido como uma formiga. E o seu povo que anda com ele, que tem pouca força, é o exército de formigas. É o exército de formigas, irmãos. E aqui deixa claro, olha, deixa claro que a partir do momento que o filho varão nasceu, é o mensageiro de Filadélfia, que tem pouca força, é a formiga. Começou o verão, e é no verão que ele está juntando o mantimento. Tudo isso, irmãos, porque, como eu falei lá em casa, eu estou juntando mantimento lá. Os irmãos que vão lá em casa conhecem os meus mantimentos, que eu já faço isso, né? E agora voltei a fazer. E eu estou essa semana, que eu aproveitei aí o feriado aí de carnaval e estoquei muito alimento. 30 quilos de feijão. Mais de 30. Em garrafa PET, com alho, socado, sacudido, socado ali dentro. Aí o pai veio com a mensagem para mim. E ele foi me conduzindo na escritura para mostrar que o mensageiro de Filadélfia é aquele que a partir do momento que nasce, ele e o seu povo que tem pouca força, ele, quando ele começasse o seu ministério, o nascimento do filho varão, começou o verão. E é o que nós estamos estocando, o alimento celestial, que é mediante a palavra, em áudios e vídeos, ministrações, e também estamos estocando o alimento físico. Então, quando você hoje vê isso, e vê essa palavra tendo pouca força, irmão, e você vê o link exato, é para subir sua fé e muito. Pode falar, irmã Cida. Bem alto. Salmos 90:10 fala: 70 anos é o tempo de nossa vida, 80 anos que ela foi vigorosa. E a maior. Lê de novo, parece que você falou 60 ou 70? 70 anos é o tempo de nossa vida.
E a maior parte deles é fadiga e mesquinheiras, pois passaram depressa e nós voamos. E quem que escreveu esse salmo? Sem olhar, sem colar. Moisés, marcha. E nós voamos. Você viu que ele vai terminar os 80 ali voando. Voltando para casa. Voando. Vamos abrir essa passagem? Papai, Apocalipse 11. papai, daí vem a necessidade de estarmos juntos, né? A unir força. Por isso que a gente precisa, como um exército de formigas. Quando o exército de formigas está junto, eles são fortes. Uma formiga isolada e separada é fraca. Mas quando é um exército de formiga, ela faz grandes obras. Apocalipse 11. 2152. Olha aqui. Apocalipse 11. Nós vamos ver marcha voando, viu, irmã? Apocalipse 11, versículo 11. Ó. 12. Olha aqui. Vamos pegar aqui, ó. 11. Entretanto, depois de 3 dias e meio, tá? 3 dias e meio faz um link também com os 1260 dias da pregação das duas testemunhas. E soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. Isso aqui eu estou lendo na King James. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava nos céus e lhes ordenou: subi para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os observavam atônitos. Viu? E nós voamos. Marcha ali falando o tempo de uma geração. E nós voamos. Então, olha só, quando nós estamos falando de 80 anos, começou em maio de 1948. Mas não era o verão ainda. Mas já começou a contar a geração. Aí nós estamos, por isso que agora eu pergunto e não posso aceitar que os irmãos, igual o irmão Davizinho, Andrezinho, errar. Nunca mais. Porque agora você viu claramente que nós estamos no verão, ajuntando a colheita. Por isso que a palavra nós lemos no ano jubilar: não serão recolhidos os feixes que não estiver, as espigas que não estiverem ajuntadas em feixes. A palavra sobre o ano jubilar está dizendo isso. No 50º ano, não semeareis e não colhereis. Vindimar é colher. Não colhereis as espigas que não estiverem ajuntadas em feixes. Na tradução na King James fala assim: das espigas que estão crescendo sozinhas. Vocês não vão colher as espigas que estão colhendo sozinhas, não. Levítico 25:11 fala sobre o ano jubilar. Então há necessidade tremenda de estar reunidas em feixes. E olha, meditando dia e noite, para ser bem sucedido em tudo que fizer. Meditando na palavra dia e noite. E é por isso que é uma exortação ali falando: o preguiçoso vai olhar o exemplo da formiga, que não tem ali chefe, guia. Ele está falando da rainha.
E a palavra vou mostrar para vocês, ela falando ali, ó, a rainha ela bota os ovos gerando o seu exército. É lindo. Então, quando fala daquela rainha, ela não tem chefe. Mas quando fala as ovelhas, elas juntam no celeiro, mas elas têm chefe. E fala que é simples a hierarquia. A hierarquia é uma só. Tem a rainha e tem as operárias. Pronto. Então, irmãos, veja bem, quando hoje nós estamos vendo aqui, eu falo assim, o fortalecer da fé, tendo pouca força, está atrelando à condição da formiga, que ajunta no verão. E é o que nós estamos fazendo, ajuntando no verão. O verão chegou. Então, é a hora das formiguinhas vir para o exército. E não o exército ir até uma formiguinha. É a hora da formiguinha vir ao exército. Entendeu? Seja onde que for. É a convocação. Aquele que tem sede, vinde a água. É uma mensagem simples essa de hoje. É maravilhosa porque fortalece sua fé. E agora nós achamos o link perfeito. É um povo de pouca força. Por isso que usavam o mesmo termo, a mesma palavra. Porque é o cadeado e a chave. Mostrando que o verão começou com o nascimento do filho varão, que é o mensageiro de Filadélfia, que ajunta o seu exército de formigas, que são trabalhadores e são esforçados, não preguiçosos. Ah, aqui ó, a irmã Márcia pegou Jeremias 17, é a irmã Márcia da Cida? Isso. Irmã Márcia da Cida, aí ó, já tá dando aí seus frutinhos aí ó, viu? Irmã Márcia da Cida dando seus frutos aí ó. Ela pegou Jeremias 17 e pegou versículo 7, olha aqui ó, presta atenção, Jeremias 17, 7. Pode. Espera aí, mano. Vamos ver essa passagem juntos. No intervalo aqui nós vamos deixar. Olha só, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que se fia em Yahweh, cuja confiança é Yahweh. Ele é como uma árvore plantada junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor. Não teme quando chega o calor. Qual que é o calor, irmã Alaide? Não teme quando chega o calor. O verão. Não teme quando chega o verão. Quando nasce filho varão, chegou o verão. Não teme. Por quê? Porque estão plantados junto à água. Estão plantados junto à água. Não tem problema de estar no deserto, porque estão junto da água. Não teme estar no deserto, porque estão junto da água. E assim seja. Aquele que tem sede, vinde a água. Irmãos, eu quero também trazer só um completado entendimento, e nós vamos conseguir acabar no horário, são 11h40, que eu queria, é uma palavra maravilhosa, papai nos deu, e eu queria mostrar para vocês a tentação no deserto novamente. Vamos lá em Lucas, a tentação do deserto. Lucas 4. Página 1794.
Primeiramente, irmã Laide, quem que foi tentado no deserto? O Espírito. Tem alguém que tem dúvida nisso? Não. Alguém tem dúvida nisso? Não. Alguém tem dúvida nisso? Não. Ó, Lucas 4. E Alcha, pleno do Espírito Santo de Al, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito. Lembra disso? O profeta, ele é, ó, a alma está aqui, ó, o Espírito, perdão, o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, o profeta é a alma que conduz o corpo, a não ser que a alma, ela deixa o Espírito conduzir. Quando a alma deixa o Espírito conduzir, é o link. Quando Shaul Paulo, ele profetizava e ele falava pelo Espírito. É o profeta, está sujeito ali, ó. O Espírito está sujeito ao profeta, é o profeta que manda. Mas quando o profeta, a alma, entrega naquele momento para o Espírito conduzir, é o Espírito que está conduzindo o corpo. Então, Alcha, pleno do Espírito de Al, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nós já vimos que Ial não pode ser tentado pelo mal. Se Ial não pode ser tentado pelo mal, então não é a alma que foi tentada. Lembra? E sim o Espírito. O Espírito é o ser criado. Por quê? Ele estava sendo testado. Ele estava sendo testado. Para ver se era digno. Para ver se era digno. Tá? Aí ele fala: nada comeu nesses dias, porque quem dá o maná é a alma, é Ial visível, e não o Espírito. O Espírito dá o quê? Água. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Não teve sede, porque era o anjo da água que estava ali. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Ial, está falando ao Espírito, se és os filhos de Ial, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou Ialcha: está escrito, não só de pão vive o homem. Viu? Porque ele está falando lá de Deuteronômio, não é, irmão? Deuteronômio? É, que os pais ali, né? Que falou, Deuteronômio 8. Ial deu para vocês, na caminhada, o maná, que nem você conhecia, nem teus pais conheciam. Ial visível. Mas o anjo da água dá a água. Mas ele também é boca de Ial. E quando ele é boca de Ial, ele dá o quê? O maná. Ok? Então tá. Então, quem que estava tentando ele no deserto? Quem? Quem? Então o diabo estava tentando o Espírito. Por quê? Porque não se pode tentar Ial. Não se pode tentar Ial. Agora vamos abrir Hebreus 3. Hebreus 3:7. É só para a gente concluir. Hebreus 3:7. 2087. Hebreus 3:7. Presta atenção. 2087. Hebreus 3:7. Hebreus 3:7 diz assim, ó. Hebreus 3:7. Eis porque assim declara o Espírito Santo de Ial. Presta atenção. Eis porque assim declara o Espírito Santo de Ial. Hoje, se lhe ouvires a voz, não endureçais vossos corações,
como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Os vossos pais me tentaram. Nós já sabemos que o homem não pode tentar Iau. Então, aqui, ó, nos 40 anos, o espírito que estava sendo tentado pelo povo, sinagoga de Satanás. Porque nos 40 dias no deserto foi Satanás que o tentou. Agora, lá atrás, os 40 anos, foi o povo, sinagoga de Satanás, que tentou o espírito. Por isso, ó, por isso fala, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, embora vissem minhas obras, durante 40 anos, pelo que indignei contra essa geração e afirmei. Agora eu quero a Bíblia, King James, Hebreus 3. Essa, qual das duas que é a sua caneta, irmão? Eu já te devolvi o outro, né? Eu te devolvi. Qual das duas que é a sua? O irmão deu aqui, ó. Essa que tem a tampinha com rosquinha em cima. Essa? Ah, tá, essa aqui. Então vamos lá. Hebreus 3. Olha aqui. Hebreus 3, 7. Diz assim: assim como proclama o Espírito Sandial, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçai. Por isso que fala assim, nas igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos voltar aqui, ó, Hebreus 3, 7. Estou lendo na King James. Quando eu estiver lendo na King James, não lê na Yalshalan, não. Como o irmão Bruno deu orientação, para não misturar a sua cabeça. Você está lendo uma coisa e ouvindo outra. Então ouça só. Depois baixa no seu celular King James. Diz assim: assim como proclama o Espírito Sandial, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Os vossos pais me tentaram. Fazendo o link no final dos tempos, aquele mesmo que estava falando com eles, está falando com os filhos dos pais. E os filhos, dá exemplo dos pais, continua sendo sinagoga de Satanás, que tenta ele. Então ele fala: não endureçais, porque está fazendo link com o mensageiro de Filadélfia, que fala que tem os da sinagoga de Satanás, que são instrumentos na mão de Satanás, apesar de ser Ialdins. Por isso que fala: assim como proclama o Espírito Sandial, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçai o vosso coração, como aconteceu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Você viu que Satanás foi tentar o Espírito por 40 dias, fazendo link com os 40 anos que o povo tentou o Espírito, mostrando que aquele povo é o que? Sinagoga de Satanás. Por quê? Porque quem tenta é o diabo.
Por isso que está falando, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e jurei. O coração deste povo anda sempre desviado e não reconhece os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira. Assim, jurei. Faz o link aquele que levanta as mãos e jura por aquele que vive eternamente. Por isso jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu repouso, no meu descanso. Agora nós vamos lá na palavra, eis que estou enviando um anjo diante de ti. Vamos lá. Êxodo 23. Olha aqui, é esse anjo enviado que está falando. Esse anjo enviado que está falando, olha, durante 40 anos, esse povo, eles me tentaram, pondo-me à prova. Pondo à prova o anjo que foi enviado. Olha lá, Êxodo 23, 20. Êxodo 23, 20. Olha aqui. Estou lendo na Yal-Shalom, mas pode ler aí pode ler na Yal-Shalom ou na King James. Vou ler aqui na King James, já está aberto. Eis que eu envio meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho. Para que te guarde pelo caminho. E conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Nós já fizemos esse link todo com Apocalipse 12. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. Quando nós lemos aqui em Hebreus, nós lemos lá em Hebreus, olha só, em Hebreus 3, fala assim, ó. Assim proclama o Espírito Sandial. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Como aconteceu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, a mulher, Apocalipse 12, ela foi conduzida ao deserto para ver o que tinha no coração dela. Se elas iriam crer ou se não iria crer. Entendeu? Então, em Hebreus, está falando assim, que ouvir a voz significa crer, obedecer, ter temor no coração. Aí voltamos para o Êxodo 23. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão. Você viu lá que ele jurou, falou assim, esse povo aí, ó, não vai entrar no meu descanso. Mostrando claramente, ele jurou para aquele que vive eternamente. E ele, quando jura, ele volta atrás? Não. Por isso ele não perdoa. Porque ficou desgostoso desse povo que ouvia, mas não cria. Ouvia e ainda colocava ele à prova. Fazendo o link. Esse povo, os seus pais me tentaram. E Satanás tentou. Ou seja, esse povo é sinagoga de Satanás. Que faz um link com o mensageiro de Filadélfia, que é perseguido por esses Ialdins, que se dizem Ialdins e não são. Antes são sinagoga de Satanás, como fizeram com ele no passado, na caminhada no deserto. E assim, fazendo a conexão dos dois textos,
Satanás indo tentar ele no deserto, assim como aquele povo que é sinagoga no deserto tentou ele por 40 anos, e assim no final dos tempos que volta a acontecer, os descendentes daqueles voltam a ser perseguidores, volta a tentá-lo. Pode falar. Vai falando sobre os pais tentaram o Espírito, aí no Salmos 45, ele fala assim, ó: em lugar dos teus pais virão teus filhos, e os farás príncipes sobre a terra toda. Lê de novo. Mostrando aqui, ó, que ele fala aqui, ó, que os em pais lugar dos teus pais virão os teus filhos. virão os teus filhos. Por quê? Eles que tentaram, não os filhos que tentaram o Espírito. E aqui está mostrando que os pais não entrarão No descanso. No lugar dos pais virão os filhos, entendeu? Sim. Fazendo o link, ó, aqueles pais, por isso que fala também Filadélfia, e faz um link com Daniel 12, que fala assim: aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, os filhos, e é os filhos que são introduzidos na terra prometida, e não os pais, porque os pais tentaram o Espírito. Aquele que tenta o Espírito não tem perdão. Mas aqueles que pecam contra o Filho do Homem, eles têm? Mas quando peca contra o Espírito, não tem? Qual que é a diferença, irmão Hilder? Porque o Espírito é aquele que intercede com nós. Ele é o... Não, qual que é a diferença do Filho do Homem para o Espírito? Porque o Filho do Homem, ele está encarnado. Exato, essa é a diferença. Por quê? Pecando contra o Filho do Homem, há perdão. Porque ele está como ser humano e não como espírito. Se ele tivesse pleno do espírito, pecando contra ele não teria perdão. Mas contra o Filho do Homem, ele é uma haste apenas. Ele não é as 7 hastes. Entenderam? Então por isso que ainda há chance para esses de Laodiceia. Ainda há chance para esses de quem mais? Sardes, né? Entenderam? Assim seja. Hã? Quem? Irmã Daniela, pode falar, minha. Voltando lá na passagem do verão, papai, tem uma passagem, posso ler? Pode, fique em pé. Fala aqui. Para os irmãos ouvirem também. Aqui fala sobre quando o verão passar. Aí lá em Miqueias 7:1 fala assim: com felicidade a mim, sou como um homem faminto, depois da colheita de verão, procura figos nas figueiras e uvas nas patrícias. Todavia não encontra mais nada, porque todos os figos maduros já foram tirados. Olha só. Aqui, é Miqueias 2? É, Micael 7:1. Depois você coloca no grupo, tá? Você viu aí, depois da colheita ainda procura na figueira e na vinha, mas não encontra. Então, irmãos, olha aqui, viu aí as irmãzinhas? Viu as irmãzinhas chegando aí dando fruto, né? Então, por isso que eu falo, os que estão dedicando ao estudo árduo, por isso que a palavra está exortando aquele preguiçoso, que não está pegando a palavra, está só se divertindo. Por isso que a palavra fala, olha, feliz são o país cuja os príncipes são filhos de nobres, que comem na hora certa, não para banquetear, mas para se refazer as forças. Nós estamos aqui, não é para banquetear, para divertir, não. Nós estamos aqui simplesmente porque o tempo da nossa diversão vai chegar. Por isso fala, bem-aventurado é o país cujos príncipes são filhos de nobres, que comem no tempo certo,
não para banquetear, mas para se refazer. Comer alimento aqui, ó. Então hoje não estão buscando nesse tempo agora de verão a diversão, porque vocês não fazem ideia a diversão que vocês vão ter lá em cima. Que esse bebezinho aqui, cadê o outro? Cadê? O outro tá ali, ó. O outro, vem cá. Chama ele aqui. Vem cá. Enzo. Os dois é Enzo. Enzo, vem cá. Vem cá, Enzo, do irmão Shaul. Aqui, ó. Ele sempre virava pra mim e falava assim. Vem cá. Ele sempre virava pra mim e falava assim. Só me ver. Ele vinha, agora ele tá tímido. Ele vinha e falava assim. E você já. E o meu parque? E meu parque de diversão? Você tá fazendo? Aí eu falo assim, já tá pronto. Vai brincar, vai se divertir. Entendeu? Vai se divertir. Papai, É. a irmã Márcia falou do Irmiel 7, 17, 7. Pede pro irmão para ler o final. Lê o final. Aí, ó, tá vendo? Como é que uma irmãzinha motivou as outras? Vamos lá. 17, 7. Essa 1396. Fala assim, ó. Ial 17, 7. Fala assim, ó. Bendito o homem que confia em Ial, cuja confiança é Ial. Ele é como árvore plantada junto de água, que lança suas raízes junto da água, que lança suas raízes para a corrente. Não teme quando chega o calor, sua folhagem permanece verde em ano de seca, não se preocupa e não para de produzir fruto. E aí, minha irmã, o que você quer dizer? Quer dizer que papai sempre vai no tempo da seca e continua produzindo fruto. Vamos lembrar? Olha só, por quê? Porque tá andando no deserto, que é um tempo de sequidão. O deserto é lugar de sequidão. Apesar de ser local de sequidão, eles têm o maná e tem a água em abundância. Por isso continua dando fruto, mesmo no deserto. Mesmo do deserto. Faz o link com o quê? Andando pelo vale árido, faz dele um manancial. Pode falar, meu irmão. Hã? Como é que é, irmão? Isso, tá brotando de baixo. Porque no deserto não chove, né? Deserto não chove. E a água tá brotando de baixo, da rocha. Foi assim que os israelitas, eles foram saciados. A água que brotava da rocha. E a água que brota da rocha, quem mexe aí? Quem já fez, perfurou cisterna? Irmão Márcio, quem mais? Eu. Irmão Magela, irmão André Ugari. Como é que é a água que brota da areia? Ela é meio barrenta, mas que brota da rocha. Clarinha, cristalina. Cristalina. Posso permitir? Pode. Aqui, em Números 17, 23, fala: no dia seguinte, quando o macho viu a tenda de testemunho, o ramo de Arão pela casa de Lezi havia florescido, os portões haviam surgido, flores haviam desabrochado e amêndoas amadurecido. Estava no seco, né? E deu fruto ainda na sequidão, tá vendo? Que, ou seja, a vara, ela ainda produziu fruto, ainda deu cacho de fruto, mostrando que não tem problema de estar no deserto, vai dar fruto do mesmo jeito, no nome de Deus. Pode falar, minha irmã. Pode, mas lê em pé. O papai leu naquele Gênesis Apocalipse. Lê em pé.
em Apocalipse 11, falando das duas testemunhas, fala assim, ó, entretanto, depois de 3 dias e meio, Iau soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram ficar em pé, mostrando também que eles fazem parte do feixe de José, né? Faz. Tá vendo o feixe que ficou de pé? É, que a gente já tinha falado que eles fazem parte de Filadélfia, lembra? Voltei para buscar a ovelhinha perdida. Alegrai-vos comigo, né? Isso. E 3 dias, né? 3 dias, no terceiro dia, ele levantará, né, irmãos? Gratidão. Então, amados irmãos, veja bem, esse é um tempo nosso, né, irmãos? É um tempo nosso. A gente não pode chegar e obrigar alguém que não quer nos receber em sua casa. A gente vai para a casa daqueles que querem nos receber muito bem, né? Então, quando o irmão Zé Luiz sempre nos recebeu muito bem, mas quando a gente vê que o cônjuge não quer, não adianta a gente insistir. A gente tem que respeitar para não causar ainda mais atrito. Aí então o irmão Zé Luiz vem para cá, né? E vem participar das reuniões. É um pouco mais sacrificante, mas é necessário. Por quê? Por isso que é esforçai-vos, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O irmão estava disposto a ir em outro estado. E o pai preparou do lado, né? É uma viagem pequena, pensando em outro estado, né? Então assim seja. Assim seja. E eu falo, irmãos, olha só, é maravilhoso. Você viu ali que é o anjo que foi enviado. Ele foi tentado por aquele povo, fazendo o link que é o sinagoga de Satanás, e ele também é tentado pelo Satanás, né? Pode falar, minha irmã. Pode ler. Uma perdiz choca que ela não ouve. Ela refere, interditava sobre a administração de Satanás. Como é que é? Fala de novo o versículo. Jeremias 17:1. Uma perdiz choca que ela não ouve. Então, quando sim. Isso mesmo. a gente estava debaixo de... Viu ali? Olha só, ele está falando assim, um passarinho, ele está chocando um ovo que não foi ela que pôs. Aí também fala assim, continuando, assim, aquele que ajunta riqueza injusta. Quando fala Aquele que ajunta riqueza injusta. Quem que está juntando riqueza injusta, irmã? O administrador infiel, porque ele está juntando para ele o que não é dele. Não tá nem aí pra nós, tá juntando só pra ele. Exato. E continua ainda no tempo do filho dele, é um idiota. No tempo do filho é um idiota. É o tempo nosso. Viu? Ele vai mostrar claramente, vai chegar o dia que ele vai entender que ele é isso mesmo. Entendeu? Por quê? Porque, como se diz, lutou todo esse tempo contra, não entendendo que quem pode lutar contra Iau, ninguém pode, né? Assim seja. Gratidão. Vamos concluir o áudio no nome de Yaucha. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. Grato a Yaucha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Iau faça... Pai, faz mesmo, papai.
Yau faça resplandecer, papai, o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Yau levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. Grato a Yaucha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja.